Olá, bom dia. O governo federal lança agora a nova Estratégia Nacional para o Complexo Econômico Industrial da Saúde. Vamos ao Palácio do Planalto acompanhar ao vivo esta cerimônia. O social da Presidência da República, Paulo Pimenta, e do Trabalho e Emprego, substituto Francisco Macena. Você acompanha imagens ao vivo do Palácio do Planalto. Este é o lançamento da Estratégia Nacional para o Complexo Econômico Industrial da Saúde. Ele é configurado como um sistema constituído pelos setores industriais de base química e biotecnológica, de base mecânica, eletrônica, de materiais e de serviços de saúde, que estabelecem relações institucionais, econômicas e políticas voltadas para a inovação e produção em saúde. A ideia é reunir pesquisas e experiências de gestão federal na construção de políticas públicas para o SUS e para a industrialização do país. Vamos acompanhar. Para a execução do hino nacional. Pedimos a todos e a todas que, por favor, tomem seus assentos. Senhoras e senhores, nessa cerimônia, registra-se a presença das seguintes autoridades: das ministras e dos ministros de Estado, Marina Silva, do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, Ceissa Pitaguari, dos Povos Indígenas, substituta, Adolfo Curbelo Castellanos, embaixador de Cuba no Brasil, Luiz Felipe Melo e Faro Ramos, embaixador de Portugal no Brasil. Dos senadores e senadoras, Augusta Brito, Beto Faro e Inácio Arruda. Das deputadas e deputados federais, Alexandre Lindemier, Antônio Brito, Augusto Púpio, Bom Gás, Carlos Zaratini, Daniel Almeida, Dilvanda Faro. Dorinaldo Malafaia, Doutor Francisco, Fernanda Pessoa, Gleice Hoffmann, Laura Carneiro, Lindenberg Farias, Luiz Fernando Faria, Lula da Fonte, Merlong Solano, Neto Carleto, Paulo Maragoni, Pedro Sky, Renilce Nicodemos, Silvia Cristina, Zeca Dirceu.
seguir, fará o uso da palavra a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Bom dia com muita emoção. Queria ouvir o bom dia de vocês. Bom dia, presidente. Eu quero agradecer aqui a presença de todos os ministros já aqui citados. Quero agradecer a presença dos ex-ministros da Saúde, José Gomes Temporão, Agenor. Quero agradecer também, o ex-ministro Quioro, que eu vou olhando e vou falando, tem razão, mas eu ia falar do Quioro também. Também recebi uma mensagem do senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, porque hoje é um dia de retomada com inovação, retomada para um novo tempo. Daí ser tão importante ter a presença de vocês, que também constroem essa política conosco, presidente Lula. Quero também agradecer a presença das representações da sociedade civil, das pessoas, das várias entidades, de pessoas com deficiência, de pessoas portadoras, afetadas por diferentes doenças, que nós dizemos que são negligenciadas, mas são as pessoas que são negligenciadas, as pessoas que nós queremos cuidar, presidente, como o senhor bem fala. Agradecer a todos os representantes das sociedades, das entidades do setor privado, industrial, tanto industrial como de serviços, que também são partícipes na construção dessa política, a academia, através da universidade, dos institutos de pesquisa. Certamente eu não vou conseguir falar de todos, porque essa política é abrangente, é inclusiva, mas não poderia deixar aqui de agradecer ao vice-presidente Alckmin, coordenador da política da nova industrialização, uma política que tem o pilar no desenvolvimento voltado para a inclusão na nossa sociedade, com sustentabilidade social e ambiental, algo que o ministro Haddad sempre lembra e que se expressa no belo trabalho feito em conjunto com a ministra Marina da Silva, do Ambiente, que agradeço também sua presença, e de todo o Ministério. Não vou fazer todas as referências pessoais agora, porque as farei algumas ao longo da apresentação. Eu vou procurar situar a todos sobre o que é essa Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, um nome extenso, complexo, mas que eu resumo numa frase. Pode passar a apresentação? Já está ali? Por favor. Pode passar. Reduzir a vulnerabilidade do SUS e ampliar o acesso à saúde. Isso resume o sentido dessa estratégia. Uma estratégia que, como eu disse, é uma retomada. O início, eu dou destaque para o seu primeiro governo, presidente Lula, e que já na gestão do ministro Humberto Costa, o seu aperfeiçoamento, seu aprofundamento nas gestões seguintes, com destaque para o próprio conceito de Complexo Econômico e Industrial da Saúde, nos trabalhos de José Gomes Temporão e do nosso secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha. Teve continuidade até a gestão do ministro Quioro, em diferentes versões, diferentes facetas, e, infelizmente, o Brasil hoje retrocedeu. Essa que é a verdade revelada pela pandemia de Covid-19.
As diretrizes, então, também eu quero dizer que essa política, essa estratégia que faz parte da política da nova industrialização, ela foi discutida na 17ª Conferência Nacional da Saúde, a primeira grande conferência de seu governo, presidente Lula, nesta gestão, e essa política, então, também foi amplamente discutida com os movimentos sociais, com ampla participação da sociedade, que definiu como uma das suas diretrizes centrais garantir o complexo econômico e industrial da saúde como uma política de Estado comprometida com as demandas da sociedade brasileira. É isso que define o que fazemos hoje. Também quero... Pode passar, por favor? Eu quero destacar que esse tema é hoje um tema do reposicionamento do Brasil no cenário internacional, como um ator na defesa da redução das desigualdades e de uma cooperação solidária e positiva, que foi a marca presidente Lula de seu discurso na Assembleia Geral da ONU. Nessa Assembleia ocorreram 3 reuniões de alto nível, das quais participei, sobre prevenção, preparação e resposta a pandemias, sobre eliminação da tuberculose, que é um dos nossos focos na nossa política também, junto com outras doenças negligenciadas, e uma reunião de alto nível sobre cobertura universal da saúde. Ou seja, o complexo econômico e industrial da saúde é uma estratégia para atender as demandas da nossa sociedade e para a cooperação solidária, soberana e altiva do Brasil com o mundo. Pode passar? Eu quero destacar que o foco central dessa estratégia, que é uma estratégia dentro da política da nova industrialização, como eu falei, é o cuidado com as pessoas. São os desafios presentes do Sistema Único de Saúde. Então, as plataformas, as rotas tecnológicas e os produtos se inserem nessa visão. Pode passar? Elencamos 8 objetivos, mas eu quero aqui dizer que esses 8 objetivos fazem parte da discussão que coordenamos de um grupo executivo que o presidente Lula instituiu por decreto em abril deste ano, um grupo executivo que conta com 11 ministérios, 11 instituições públicas e um fórum da sociedade, onde se articulam o setor privado, tanto o setor industrial como de serviços, se articulam a toda a representação de movimentos sociais e, com muito destaque, eu daria para o Conselho Nacional de Saúde nessa articulação com a sociedade. Reduzir vulnerabilidade do SUS e ampliar o acesso universal à saúde por meio do desenvolvimento e da absorção de tecnologias em saúde é o primeiro objetivo. Destaco aqui que hoje o Brasil importa cerca de 20 bilhões de dólares e essa dependência é um dos objetivos nós superarmos. Além disso, o Ministério da Saúde, só com a judicialização de medicamentos, de vacinas, de tratamentos que não temos disponíveis no país e que tem custos cada vez mais elevados, são 2 bilhões de reais. Então, quando falamos de sustentabilidade, falamos de usar também o orçamento e a gestão a serviço da nossa população. Fortalecer a produção local de bens e serviços, e a pandemia deixou muito claro essa nossa dependência, desde bens de alta tecnologia a bens mais complexos, como vacinas, novas tecnologias. Articular os instrumentos de políticas públicas com o uso do poder de compra de Estado, algo que o presidente Lula vem enfatizado sempre em seus pronunciamentos e que é algo que é central nessa política.
Criar um ambiente institucional que favoreça o investimento, a inovação, a capacitação e a geração de empregos. São 20 milhões de empregos indiretos no setor saúde e é isso que só que eu quero reforçar aqui a qualificação para esse caminho de uma ciência, tecnologia e inovação voltada para o benefício da nossa sociedade. Impulsionar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação. Aqui eu quero fazer um destaque. Nos momentos iniciais, inclusive nas suas gestões anteriores, presidente Lula, essa dimensão da inovação não estava colocada com a força que está colocada hoje. Então, esse também é um diferencial que eu quero destacar, daí a importância dessa relação do incentivo à inovação, nessa relação público-privado, a importância da universidade, dos institutos de pesquisa e desse ambiente favorável à inovação. Promover a transição digital e ecológica, quero destacar isso também no que se refere à indústria da saúde, as boas práticas ecológicas estarão colocadas. Ampliar e modernizar a infraestrutura do Complexo Econômico Industrial da Saúde, apoiar iniciativas relacionadas com a saúde global. Destacamos aqui a América Latina e África, a chamada Cooperação no Sul Global. Recentemente firmamos um acordo em Cuba, exatamente um acordo que restitui o Comitê Binacional dos dois países, valorizando a excelência de Cuba em várias tecnologias, e que será certamente um marco para doenças infecciosas, para doenças crônicas, trabalharemos juntos. Cumprimentando o embaixador de Cuba, cumprimento também o embaixador de Portugal, o embaixador Faro, lembrando que também com Portugal firmamos um acordo e esse acordo tem fortemente a ver com o papel da Fundação Oswaldo Cruz, como um instituto promotor do Complexo Econômico Industrial da Saúde e também na nossa cooperação com a CPLP, com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Então, estamos juntos efetivamente aqui, estamos juntos nessas políticas. São 6 programas que formam a estratégia do Complexo Econômico Industrial da Saúde. O Programa de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo, que é uma reconstrução, esse programa havia sido destruído, presidente Lula, nós estamos então reconstruindo e com aspectos de inovação. E aqui eu quero destacar algo que o senhor sempre fala e que o setor privado falou em todos os nossos diálogos, que é a previsibilidade. Não é possível pensarmos em transferência de tecnologia e nos vários mecanismos usados sem previsibilidade. Um programa para preparação em vacinas, soros e hemoderivados. Esse é um programa novo, como programa de forma integrada, desde os anos 80, quando o Brasil teve, após o PNI, que tem 50 anos, o programa de autossuficiência imunobiológicos, nós não tínhamos um programa com essa característica. Um programa de desenvolvimento e inovação local. Eu já falei da importância da inovação, Então, além da transferência de tecnologia, conhecimentos inovadores produzidos em nosso país. Um programa de incentivo à produção nacional de tecnologias em saúde voltadas para doenças negligenciadas. Nós gostamos de dizer para pessoas que são negligenciadas porque sofrem com problemas que não têm apelo de mercado. Um programa de ampliação e modernização da infraestrutura do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Aqui eu quero destacar a importância do PAC, coordenado pelo ministro Rui Costa. A saúde é um dos destaques nessa área e, junto com isso, no fortalecimento das parcerias público-privado, o fortalecimento dos laboratórios públicos.
Todos eles constam desse plano e está numa fase mais avançada o plano de fortalecimento com a Bahia Farma, que eu quero também fazer aqui um destaque. Portanto, nós estamos falando de investimentos previstos de 42 bilhões e 100 milhões de reais voltados para o fortalecimento de instituições públicas e alavancando também o investimento privado, com 6 bilhões, o complexo biotecnológico de Santa Cruz, um complexo da Fiocruz, são 2 bilhões, faz parte do PAC, 2 bilhões que vão permitir que nós quadrupliquemos a produção de vacinas, a nossa autonomia em vacinas. O apoio à Hemobras, uma grande conquista, com 800 milhões previstos para a conclusão da produção nacional de hemoderivados e o fortalecimento da Hemorrede. Quero destacar aqui o papel das agências de financiamento públicas, BNDES e FINEP, 6 bilhões do BNDES, 4 bilhões da FINEP dedicados a esse investimento. E um investimento privado previsto de 23,2 bilhões. Por fim, quero destacar aqui algumas iniciativas que considero da maior importância. A reconstrução de uma nova forma de atuação integrada do Estado para atender desafios nacionais. É o uso das compras públicas para desenvolvimento, inovação e para colocar o pobre no orçamento, como o senhor coloca. É também um destaque o acordo de cooperação Ministério da Saúde, Fiocruz e Butantan para novas tecnologias avançadas. Aproveito para cumprimentar o presidente da Fiocruz, Mário Moreira, e o presidente do Butantan, Esper Calles. Também quero destacar, por fim, a importância da iniciativa da regulação sanitária a serviço da saúde e do fortalecimento desse complexo e o papel da Anvisa nesse processo, cumprimentando o seu diretor Antônio Barra, também aqui presente. Trata-se, portanto, pode passar, de garantir acesso universal com sustentabilidade, produção e inovação. É essa visão sistêmica integrada que define o complexo econômico industrial da saúde. Pode passar? Portanto, é uma aposta para o desenvolvimento a partir da saúde e para a saúde dos brasileiros. A saúde representa 10% do PIB. Tem uma dependência que eu já mencionei de 20 bilhões por ano pela necessidade de aquisição dos bens. Portanto, trata-se de soberania nacional e redução de vulnerabilidade. Mas também se trata de pensar as desigualdades no interior do nosso país. Se trata de desenvolvimento regional e territorial. Na reindustrialização do Brasil, ou na nova industrialização, como o ministro Alckmin e o presidente Lula costumam falar, é muito importante uma base produtiva orientada pelo bem-estar. Empregos, que eu já mencionei, de 20 milhões, com qualificação desses trabalhadores. Então, a educação como um componente central. Desses, 8 milhões são de empregos diretos, conforme os estudos do Grupo de Economia, criado pelo professor Márcio Pockmann, agora presidente do IBGE. Também é uma estratégia que vai servir ao combate à miséria e à fome, pelo seu componente de inclusão produtiva, e tanto no emprego quanto na geração de bens.
é uma estratégia fundamental para alavancar a pesquisa orientada pelas necessidades de saúde. Vai nos ajudar também, no âmbito da geopolítica mundial, a uma maior integração produtiva, com destaque à América Latina e África, mas podemos falar da saúde global. No âmbito da geopolítica, eu quero destacar também a preparação para futuras pandemias. E esse é um dos pilares importantes. E faz parte também da transição sustentável, uma das grandes marcas do seu governo. A produção em saúde também terá que ser um modelo para a sustentabilidade ambiental. Portanto, acesso, sustentabilidade, autonomia e cuidado com o povo são as marcas do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Agradeço ao presidente Lula e a todo o grupo. Obrigada. Neste momento, convidamos a presidenta da Associação dos Portadores de Doença de Chagas da Bahia, Amélia Bispo, para o uso da palavra. Bom dia, senhoras e senhores, e o nosso ilustríssimo senhor presidente da República, senhor Luiz Inácio da Silva. Eu, Amélia Bispo, natural de Salvador, saí em 1973 para o estado de São Paulo, o qual trabalhei na educação. E lá, simplesmente, eu descobri, através de um exame de sangue solicitado pela minha médica, que eu ia operar de um mioma, que eu era portadora de Chagas. O meu mundo quase caiu, mas tive força, me levantei. E hoje estou aqui representando todos os portadores de doenças negligenciadas. Todos. Os nossos ribeirinhos, os nossos índios, que também são acometidos pelo mal de Chagas e outras doenças como hanseníase, hepatites virais e outras que eu não vou me abster a falar para não errar. Não por falta de preparo, é porque a idade já está... 73 anos não é brinquedo. Numa vida de uma mulher guerreira, mulher que quando teve a consolidação do SUS aqui, eu estava presente, senhor presidente. E viva o SUS! E no estado de São Paulo, eu participei do Fórum de Patologias, Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Enfermagem e fui também sindicalista dos funcionários públicos de São Paulo. Então, é esse embasamento que me deixou ser uma mulher empoderada, uma mulher negra, pertencente à rede de mulheres negras e também pertencente a uma federação internacional
dos portadores de doença de Chagas. E neste momento quero pedir a todas as nossas autoridades governamentais que olhem mais para essas doenças. Eu sei que os incentivos monetários estão tendo, mas não vamos desviar as nossas verbas para outros departamentos, porque o povo precisa. Gente, o povo é quem vota, é o povo que coloca todos vocês aqui nesse cenário maravilhoso. E eu quero agradecer. Aqui foi maravilhoso o convite do doutor Gadelha. Muito obrigada, doutor. E também quero lembrar do doutor Mittenmayer, foi o primeiro homem na Bahia, depois da minha volta, em 1991, que me acolheu no Instituto Fiocruz para ser concorrente à presidência da Associação de Chagas do Estado da Bahia. E atualmente eu estou sendo assistida pelo grupo de GT Chagas aqui de Brasília, na pessoa de Suami, Valesca e outras pessoas, Suami aí. Então, agradeço muito essa oportunidade e espero que todos também protejam o ambiente, doutora Marina. Sou sua fã. Muito, muito sua fã. Muito sua fã. E também quero ressaltar que na época que o nosso presidente aqui, maravilhoso, que Deus que dê muita saúde, era candidato ainda, o meu portador da Associação de Chagas deu o maior apoio lá em Sapopemba e eu estava em uma das suas reuniões, lá na casa do senhor Alcindo Diogo Rosas. Eu não esqueço disso. Então, meu eterno agradecimento e muito obrigado a todos e desculpe essa semi-analfabeta. Obrigada. É isso. Convidamos agora o presidente eleito da Confederação Nacional das Indústrias, Ricardo Alban, para o uso da palavra. Bom dia, amigos e amigas da indústria, da saúde e do Brasil. Cumprimentar nosso querido presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ao qual aproveito a cumprimentar todos, nosso cúmplice da indústria, nosso querido amigo ministro Alckmin, vice-presidente. Temos um longo trabalho, uma longa jornada pela frente, ministro. Em seu nome, eu cumprimento a toda a indústria brasileira que trabalha no Brasil, na área de saúde e todo o seu encadeamento produtivo tão importante. Gostaria de comentar e permitam a vocês também, em nome de todos os ministros, nosso conterrâneo e eterno governador Rui Costa. Com ele, cumprimento todos os políticos
do Poder Executivo, cumprimentar a nossa ministra Anísia e, junto com ela, cumprimentar também a nossa jovem senhora Amélia, dessa forma cumprimentando as mulheres aqui presentes, a qual sabe melhor do que ninguém o quanto vocês representam para o futuro do nosso país. Obrigado pela presença de todos. Gostaria, amigos, de apenas dizer, com uma experiência própria, o quão é importante esse evento aqui. Nós, há cerca de 5, 6 anos atrás, através do Cimatec, que alguns conhecem aqui, um centro de inovação e tecnologia muito focado na área de petróleo e gás, estávamos pela Holanda, pela Noruega, e eu vi pela primeira vez no universo do petróleo e gás, onde todos sabem que é o maior recurso de P&D ainda existente no planeta Terra, de que dentro de 15 a 20 anos os recursos de P&D na área de saúde deveriam superar de petróleo e gás. E nós não tínhamos naquele momento nem vislumbrando uma pandemia, muito menos uma crise de petróleo. Naquele momento nós voltamos para a Bahia e resolvemos que o Cimatec teria que entrar nessa realidade que estava a se anunciar, que era da saúde, quer seja pela longevidade, quer seja pela evolução dos medicamentos biológicos, químicos e tudo mais. E naquele momento nós resolvemos botar o Instituto de Tecnologia da Saúde, o que hoje esse evento aqui comprova o quão é importante e necessário esse investimento P&D. E para isso nós precisamos dos nossos mestres, dos nossos professores, dos nossos pesquisadores, dos nossos profissionais da saúde, o qual me permitam saudar todos vocês através do nosso querido amigo Gadelha, que representa lá no Ministério da Saúde essa área de inovação e tecnologia. Nós precisamos nos focar. Nessa indústria da saúde que tem um encadeamento longo, quer seja a indústria na química fina, nos biológicos. Nós temos hoje trabalhado muito uma grande fronteira que hoje, em parceria com os Estados Unidos, que chamamos bacteriófagos ou os fárgos, são coisas que podem revolucionar o combate às infecções. Ou seja, temos muito caminho e podemos aproveitar, devemos aproveitar o que nós temos que no mundo não existe. O maior cliente individual da área da saúde, que é o SUS. Com ele, o que nós podemos alavancar de políticas públicas e juntar essa vontade, esse desejo e essa disposição do setor privado de investir na saúde e fazermos com que nós possamos ter um encadeamento produtivo aqui mais vigoroso e seguir e aproveitar e aprender com os exemplos que a pandemia e suas consequências trouxeram para o mundo e para o Brasil. Tenho certeza que uma das grandes prioridades para a nova CNI, se nós temos uma nova indústria, se nós falamos a neoindustrialização, nós precisaremos de uma nova CNI para dar margem, dar acompanhamento e dar as respostas e as entregas necessárias para o desenvolvimento da indústria nesse país que está precisando realmente recuperar um tempo perdido. Não que ela não tenha sido importante, não que ela não seja vigorosa, não que ela não tenha seus valores, mas sim ela precisa cada vez mais se desenvolver e ter a sua importância relativa dentro do universo da economia. E a saúde certamente é uma prioridade nossa. Vamos caminhar junto. Obrigado pela oportunidade da indústria estar falando aqui conosco. Fará uso da palavra o presidente da Industrial Brasil, Aroaldo Oliveira da Silva. Primeiro, bom dia a todas e todos. Cumprimento especial aqui ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao vice-presidente, ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, a ministra Anísia, e aqui já parabenizo pelo lançamento dessa estratégia nacional do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Cumprimento aqui o presidente do meu sindicato, Moisés Celerdes, presidente dos sindicatos metalúrgicos do ABC. Cumprimento todos os parlamentares e, em especial, um cumprimento a todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, que se mostraram os verdadeiros heróis desse último período e que seguraram o Brasil no momento da pandemia, no momento que a gente tinha um desgoverno que queria ver o fim da população brasileira. Parabenizar todo o governo, presidente, porque o lançamento dessa estratégia
e o Complexo Econômico e Industrial da Saúde está ligado diretamente, a ministra aqui reforçou, com a missão importantíssima, que é dar suporte à vida, o que a gente não assistiu no último período. E além desse suporte à vida, o desenvolvimento de toda a política industrial, com rebatimento no setor de serviços. E é uma questão, e aqui a ministra, se me permite, ministra, reforçar, esse debate da saúde é um debate de soberania nacional. A gente não pode permitir que ninguém faça esse debate pela gente. Esse debate é um debate da população brasileira. Sendo assim, a gente tem que organizar, seja através do governo federal, através da academia, através das entidades empresariais, dos trabalhadores e da sociedade civil de forma geral. E o Complexo Industrial da Saúde, além da universalização, de poder chegar aos milhões de brasileiros da saúde, dar essa oportunidade, pode ser uma oportunidade imensa, ministro Alckmin, para a gente debater como a gente pode reconverter diversas empresas, e aqui também, Alban, esse debate a gente precisa fazer com a CNI, reconverter industrialmente diversas empresas no Brasil, que nesse momento, com o adensamento tecnológico, com o adendo das novas tecnologias, não descobriram seu caminho para onde vai para o futuro. E o Complexo Industrial da Saúde, junto com toda a nova economia do bem-estar, que muito se debate hoje, com a economia do meio ambiente, ministra Marina, e ministro Haddad, que vem debatendo também dentro do Ministério, faz parte da economia do futuro. Se o Brasil quer ser um país do futuro, quer incluir as pessoas, está começando a ir no caminho certo com esse debate. Acho que a gente conseguiu resgatar o essencial para inserir o Brasil no mundo. O ministro Alckmin, toda vez que vai debater com a gente, reforça essa questão da inserção do Brasil, da indústria brasileira no mundo. E com o Complexo Econômico e Industrial da Saúde é um importante passo para isso. E demanda a gente tem. A gente precisa atender mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras. E o Estado tem, então, esse papel fundamental. Além das compras públicas, ministras, feitas pelo governo federal, tem diversos entes que estão em todos os níveis, além do federal, estadual, municipais, regionais, que podem ser articulados também para organizar o Complexo Industrial da Saúde. E aqui eu finalizo falando e reforçando a importância desse complexo para a geração de emprego e renda. Como a ministra falou muito bem, emprega mais de 20 milhões de pessoas no Brasil. Muitos bem qualificados, ministro Camilo, tem um debate educacional também, com uma renda acima da média nacional. Então a gente tem muitas possibilidades. Então acho que a gente está no caminho certo. O Complexo Industrial da Saúde, além de uma política de saúde, de uma política industrial, de desenvolvimento econômico e tecnológico, é uma política de desenvolvimento da vida. Então, por isso, parabenizo o presidente da República, o vice-presidente, a ministra Nízia, por esse lançamento, e podem contar com os trabalhadores e trabalhadoras no Brasil nessa empreitada. Um abraço, obrigado.
A seguir, fará o uso da palavra a Conselheira Nacional de Saúde e coordenadora da Comissão Intersetorial de Assistência Farmacêutica, Débora Meleque. Excelentíssimo senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Excelentíssimo senhor Vice-Presidente da República e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin. Excelentíssima Ministra de Estado de Saúde, senhora Anísia Trindade. Excelentíssima Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Demais autoridades, senhoras e senhores. Inicialmente, ao trazer o forte abraços do presidente do Conselho Nacional de Saúde, o senhor Fernando Pigato, quero expressar ser para mim uma honra estar neste momento representando o Conselho Nacional de Saúde, pois a democracia participativa, expressa principalmente pelo controle social do SUS, foi um dos principais instrumentos de luta do povo brasileiro nos últimos 35 anos, para colocar as regras das mais diferentes atividades econômicas do nosso país a serviço das necessidades da saúde do povo, da valorização do trabalho e soberania nacional. Em 2002, com a vitória de um programa comprometido com o papel do Estado na vida das pessoas, nós realizamos a primeira Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, aprovamos o Programa Farmácia do Brasil e também a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Uma política que, nesse momento, deve ser realocada neste cenário estratégico em nosso país, em que de suas diferentes diretrizes permeiam as demais políticas públicas, incluindo as ações relacionadas ao complexo econômico industrial da saúde. Em julho de 2023, realizamos a vitoriosa 17ª Conferência Nacional de Saúde, que de um total de 1.228 diretrizes e propostas, em torno de 10% diz respeito às políticas da ciência, tecnologia, inovação em saúde e assistência farmacêutica. E aí, doutor Gadelha, por 18 momentos distintos, o complexo econômico industrial da saúde foi citado como um instrumento estratégico para a articulação de políticas públicas e o desenvolvimento para o país, bem como a necessidade no fomento aos laboratórios oficiais, que devem assumir para o país, bem como a necessidade de todo atendimento a grande parte de medicamentos na rede pública de saúde. De certo, são diretrizes que se materializam a partir de um entrelaçamento de um projeto de desenvolvimento com geração de renda, nos oportunizando a autossuficiência nacional, mas elevando o Brasil a uma nação. Ou seja, o complexo econômico industrial da saúde passa a cumprir um papel estratégico para o acesso com agendas convergentes pelo desenvolvimento no país. Nesse sentido, depositamos nossa confiança no sucesso da Estratégia Nacional para o Complexo Econômico Industrial da Saúde, em especial por estarmos sustentados
pela esperança do presidente Lula, que tem afirmado e dado consequência à afirmação de recursos para a saúde são investimentos e não gastos, e de seu compromisso de ampliação e fortalecimento do SUS, garantindo 6% do PIB em recursos públicos para o SUS. E mais que isso, esse momento, este ato, nos mostra que estamos diante de um único governo federal que articula diferentes ministérios para dar capilaridade e atendimento às necessidades do seu povo. Nos reencontraremos muito em breve em outras agendas e que perpassa pela nossa participação no Fórum de Articulação com a Sociedade Civil sobre o Complexo Econômico e Industrial da Saúde e que estamos com compromisso de compartilhar as deliberações do controle social do SUS para contribuirmos para a produção nacional a serviço da vida. Havemos de vencer, venceremos. Por mais SUS, mais Brasil, mais democracia. Obrigada. Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Bom dia a todas e a todos. Quero saudar a todos, cumprimentando o presidente Lula, ministra Anísia Trindade, Esther Dweck, Luciana Santos, Fernando Haddad, Rui Costa, Camilo Santana, ministros, parlamentares, lideranças, amigas e amigos. Uma palavra breve, mas da alegria de estar aqui hoje nesse encontro. O presidente Lula trabalha pela educação de longa data. Foi constituinte. Aliás, fomos constituintes juntos. Eu fiquei careca, mas ele está firmíssimo aí. E na Constituição brasileira estabelecemos a Seguridade Social, saúde, previdência e assistência social. Previdência contributiva, assistência social não contributiva, mas só para quem a lei determina, idosos sem renda, pessoas com deficiência. E saúde, integralidade, da vacina ao transplante de coração, universalidade para todos, rural, urbano, empregado, desempregado, e equidade. Depois, em 90, fui o relator da Lei 8.080, que estabeleceu o SUS, que é um modelo para o mundo, o nosso Sistema Único de Saúde. É impressionante a eficiência. Haddad, 9,5% é o investimento em saúde do Brasil, 9,5% do PIB. O SUS tem 4% para atender 75% da população brasileira. O privado tem 5,5% para atender 25% da população brasileira. E hoje estamos dando um grande passo. E quero aqui, presidente Lula, fazer uma homenagem a duas instituições seculares. O Instituto Soroterápico Federal, 1900, a Fiocruz, e o Instituto Butantan, 1901, entidades seculares. Nasceram em razão da peste bubônica, que o Brasil dependia do soro antipastoso do Instituto Pasteur e não tinha acesso, aí o Brasil se movimenta para enfrentar a peste bubônica. Hoje nós temos um dos melhores sistemas de vacinação do mundo, o programa de vacinação.
Infelizmente, no governo passado, tivemos uma campanha antivacinal, negacionista, com triste resultado. O Brasil tem 2,5%, aliás, da população do mundo, 8 bilhões, nós temos 200 e poucos milhões. E teve mais de 10% das mortes por Covid no mundo. Mais de 10% das mortes, tendo 2,5% da população. Infelizmente, isso passou e 3 coisas mudaram o mundo: água tratada, vacina e antibiótico. Nós demos um salto. E hoje quero cumprimentar a ministra Nízia, porque estamos juntos, trabalhando com a ministra Luciana Santos, para a gente dar um passo no complexo industrial da saúde. É o segundo maior déficit da balança comercial, só perde para eletroeletrônico. E temos tudo para crescer, e temos que investir. O governo do presidente Lula já começou a trabalhar antes da posse, Haddad, colocando 22 bilhões a mais no Ministério da Saúde. Voltou mais médicos, voltou farmácia popular, e agora fortalecer a indústria, uma neoindustrialização baseada na inovação, 40 bilhões com TR, só 4% ao ano, e 20 bilhões sem não retornável. E quero agradecer, Gordon, ao Mercadante, ao BNDES, que colocou 6 bilhões só para o complexo industrial da saúde. Esse é o setor que mais vai crescer no mundo. Junto com TI, é a indústria da saúde. E o Brasil tem tudo para liderar esse trabalho. Reforma tributária vai ajudar a indústria, desonerar investimento, desonerar exportação, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Questão tributária, Nízia, nós estamos trabalhando junto. Às vezes o imposto é menor para quem importa do que para quem produz aqui dentro. Então, a gente buscar a isonomia tributária. E, finalmente, o INPI. Nós precisamos registrar rápido patente. Hoje, o presidente Lula levava até quase 8 anos para registrar uma patente. Isso desestimula o investimento e torna o remédio mais caro, porque demora para cair a patente, e aí paga mais caro o SUS. A meta é chegar a 2 anos o registro de patentes no Brasil, e a ministra Esther Dweck já colocou mais 120 lá no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para a gente avançar mais depressa. Deixo um grande abraço aqui a todas e a todos, e a nossa meta, presidente, é que nós, homens, passemos de 100 anos de idade e que as mulheres não morram mais. Senhoras e senhores, neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina os seguintes atos. Decreto que institui a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Decreto que dispõe sobre o Comitê Deliberativo e a Comissão Técnica de Avaliação no âmbito do Complexo Industrial da Saúde.
Você acompanha imagens ao vivo do Palácio do Planalto. O presidente Lula acaba de assinar atos que dão início à Estratégia Nacional para o Complexo Econômico e Industrial da Saúde. Vamos acompanhar. Segura aqui. Eu não vou. Eu mandei recolher o meu pronunciamento por escrito, porque toda vez que você é o último a falar, tudo que você escreveu já foi falado antes. Ou eu tomo a iniciativa de falar em primeiro lugar, ou faço como agora, não falar. Mas primeiro eu queria dizer para vocês, sobretudo dizer para a nossa querida Amélia Bispo, aquela simpatia de mulher que se achou velha com 73 anos de idade. Eu, quando tinha 73, era um jovem. Eu queria dizer para ela que eu tenho 77 anos. Eu me sinto um menino. É verdade. Eu só queria lembrar a vocês que quando você tem uma causa, que você busca concretizar aquela causa, você briga por ela, o tempo não passa. O tempo passa para quem não pensa. O tempo passa para quem não tem objetivo. E o tempo passa para quem não tem uma causa. Quem vive da luta do dia a dia não tem tempo de ficar velho. Por isso que pode ser que algum de vocês não gostem, mas eu estou predestinado a viver 120 anos. Então, como eu acredito no destino e acredito muito na ciência, eu, inclusive, vou fazer uma operação do fêmur sexta-feira para aguentar mais 50 anos, porque esse já se desgastou nesses 77 anos. Eu queria chamar a atenção dos nossos deputados e deputadas, dos nossos empresários e empresárias, dos nossos militantes da área da saúde, dos nossos ministros e ministras, para uma coisa que está acontecendo aqui hoje. O que está acontecendo aqui hoje é a concretização de um sonho que a gente já tinha pensado há muito tempo atrás. O Brasil precisa tomar uma decisão de querer se transformar num grande país. A gente não é um grande país porque a gente tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. A gente não é um grande país porque tem 200 milhões de habitantes. A gente vai ser um grande país quando a gente definir um país soberano com qualidade de vida para o seu povo. A gente precisa aprender a gostar do Brasil. A gente precisa aprender a respeitar o Brasil, porque muitas vezes o complexo de vira-lata fez com que o Brasil se apequenasse em muitos momentos históricos. Eu vou dizer uma coisa que está acontecendo hoje no Brasil. A primeira coisa que nós fizemos, e eu dizia durante o processo eleitoral, que era preciso 3 coisas para um país dar certo. Era preciso que o eleito conquistasse com a sua equipe credibilidade do país. Era preciso que a gente estabelecesse uma política de estabilidade nesse país. E era possível que as coisas ficassem previsíveis aos olhos tanto do trabalhador quanto do investidor. Isso eu dizia durante todo o período da campanha, até alguns me achavam chatos por isso. Mas a vida nos ensina
que sem esses 3 componentes, a gente não ganha seriedade na nossa vida. A gente não consegue realizar as coisas que a gente pensa em fazer. Não tem nada pior na política do que estar falando com uma pessoa e a pessoa não está acreditando no que você está falando. Não tem nada pior na política do que um presidente fazer um pronunciamento e o povo em casa assistindo, achando que é mentira. E muito pior é se o presidente ficar prometendo o que não está acontecendo. Aí sim que as pessoas percebem que é mentira. Vamos ver o que nós fizemos nesse período de 9 meses. A primeira coisa que a gente fez foi tentar criar credibilidade. Nós criamos credibilidade na nossa relação com o Congresso Nacional. Tanto é que nós conseguimos aprovar a famosa PEC da transição, fato sui generis na história da humanidade, um governo começar a governar antes de tomar posse e conseguir estabelecer uma relação com o Congresso Nacional, numa maioria supostamente de oposição, aprovar uma PEC para lhe garantir governabilidade no próximo ano. Esse é um fato inédito. Isso só se fez, eu queria dizer aos nossos líderes políticos, aos nossos deputados e, sobretudo, Haddad, ao teu comportamento, a tua credibilidade, para a gente conseguir convencer o Congresso Nacional de que era para valer a transição e era para valer o que a gente queria acertar com ele. A segunda coisa que prova a credibilidade é a aprovação pela Câmara, e outra vez a gente deve a boa atuação do Haddad, do Rui Costa, do nosso querido companheiro Padilha, que não está aqui hoje, do Guimarães, do Zeca Dirceu, que está aqui, que é o nosso líder. Isso depende de muita conversa. Eu não lembro há quantos séculos não se aprovava uma política de reforma tributária em regime democrático. Normalmente, política tributária é regime autoritário que faz, impõe, e as pessoas não gritam, obedecem. Mas no regime democrático, a gente convencer parlamentares que não votam com a gente, parlamentares que não pertencem a nenhuma aliança política, votar numa coisa de interesse do país. Isso chama-se conquistar credibilidade. E credibilidade a gente conquista quando a gente faz compromisso e a gente cumpre os compromissos que a gente assumiu. Se você não cumpriu o primeiro, você é perdoado. Se você não cumpriu o segundo, você ainda é perdoado. Mas se você não cumpriu o terceiro compromisso, adiós pampamia, que você nunca mais será respeitado. E o que nós estamos fazendo é isso. Nós conquistamos a credibilidade. Foi a primeira coisa que nós fizemos. Estabelecer uma relação com todos os partidos políticos. A gente está disposto a conversar até com quem não quer conversar. Mesmo que a gente fale sozinho, não tem problema. Muitas vezes, os ouvidos moucos daquele que não quer ouvir, guarda alguma ressonância do que a gente fala. Quando eu falo ouvidos moucos, é porque muitas vezes eu ia na porta de fábrica e me lembro um fato muito histórico na greve famosa de 1979, em que a gente ia na porta de fábrica e os trabalhadores não paravam para ouvir a gente, porque a gente tinha perdido credibilidade. Nós ficamos 1 ano para recuperar a credibilidade e depois fizemos uma greve muito mais famosa do que a que tínhamos feito em 1979. O que está acontecendo aqui hoje é exatamente isso. Nós estamos dizendo ao Brasil e ao povo brasileiro, depois que a gente recuperou a credibilidade, a gente resolveu recuperar a credibilidade internacional. Se vocês perceberem, esse ano, nós já fomos participar dos BRICS em Joanesburgo, na África do Sul, nós já fomos a Nova Delhi participar do G20, nós já fomos na Bélgica participar da reunião entre Mercosul
e a União Europeia, e nós concretizamos agora na reunião da ONU, na Assembleia Geral, numa reunião em que, junto com o Biden, nós discutimos uma política entre Brasil e Estados Unidos com a preocupação de gerar emprego decente para o povo brasileiro e para o povo americano, sobretudo as pessoas que trabalham nesse setor de plataforma, que muitas vezes as pessoas não conhecem quem é o seu patrão, muitas vezes as pessoas não sabem para que reclamar, muitas vezes as pessoas se sentem pequenos empreendedores ou empreendedor individual, e ele só percebe que ele está sendo explorado quando ele cai em desgraça, que ele precisa do Estado para dar para ele um mínimo de seguridade social. Nós sabemos que em São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem gente que trabalha de bicicleta ou de moto entregando comida, sentindo o cheiro de uma comida que ele não pode comer. Ou muitas vezes não tem direito a um banheiro porque não tem banheiro para ele frequentar. Então, esse mundo, a gente estabeleceu com os Estados Unidos a possibilidade de construir entre Brasil e Estados Unidos, com a participação dos trabalhadores brasileiros e trabalhadores americanos. É a primeira vez na história dos Estados Unidos e na história do Brasil, que dois presidentes se reúnem com sindicalistas para estabelecer um jeito da gente aprender a conviver com esse mundo novo no mercado de trabalho. Bem, depois da credibilidade, era preciso garantir estabilidade. O que é estabilidade? Estabilidade econômica. E aí, dado outra vez, eu quero te dar os parabéns, porque a tua serenidade na derrota ou na vitória é que permite que a gente vá construindo, junto aos deputados, senadores, junto a empresários, grandes, pequenos e médios, junto à sociedade como um todo, a ideia de que o Brasil está dando certo. Não tem nada melhor do que a gente acordar achando que o dia vai ser bom. Vocês estão lembrados quando eu falava que o povo ia voltar a comer picanha e tomar cerveja? Vocês estão obrigados, como muita gente duvidava disso. E hoje a gente já pode notar a quantidade de pessoas que falam para mim: ô presidente, eu fui no açougue, está afim de gente comprando carne. Ainda não é tanto quanto ele quer, mas já está podendo fazer um churrasquinho no final de semana. Esse país pode ser construído se a gente tiver estabilidade política, que nós estamos conseguindo, se a gente tiver estabilidade econômica, que nós estamos construindo, se a gente tiver estabilidade jurídica, que nós estamos construindo, e se a gente tiver estabilidade social. As pessoas têm que se sentirem sendo cuidadas. O que a nossa querida Amélia falou é verdade. O que as pessoas precisam não é muito. Ninguém quer nada exagerado. O povo só quer ser cuidado. Se ele percebe que os governantes estão cuidando, o povo será agradecido pro resto da vida. Mas se o presidente não cuidar, o governador não cuidar, o prefeito não cuidar, esqueçam que ele só será votado uma vez e nunca mais voltará a ocupar um cargo público. A outra coisa importante, gente, é a questão da previsibilidade. Parece pouco, mas quando você pede uma moça em casamento, ela quer saber o que vai acontecer com a vida dela. Não é só você achar que é o bambam e pedir em casamento, ela já aceita. Não, ela quer saber. Você tem que ter um currículo, você tem que ter um passado, você tem que ter um comportamento. Isso vale para o homem e vale para a mulher. Na política é exatamente a mesma coisa. Não adianta a gente ficar com lero-lero se as pessoas não acreditarem na gente. Por isso é muito melhor a gente dizer a verdade do que a gente ficar brincando de mentir. Eu falo sempre para os meus ministros: quando vocês conversarem com o Congresso Nacional, prometam somente aquilo que pode entregar. Porque se você prometer alguma coisa e você não conseguir entregar, o preço vai ficar muito mais caro. O que nós estamos dizendo hoje é o seguinte: esse país construiu as bases,
para que a gente seja uma grande nação. Uma grande nação significa que a gente é soberano. Significa que eu disse para a União Europeia, a gente quer fazer um acordo com a União Europeia, mas a gente não vai ceder compras governamentais, porque compras governamentais é a chance que a gente tem de fazer a nossa empresa crescer. Foi assim que cresceu os Estados Unidos, foi assim que cresceu a Alemanha. Por que o Brasil não pode crescer, Obama? Por que o Brasil não pode crescer entregando tudo? Nós temos o SUS, que é uma fonte de garantia da nossa produção no sistema de saúde. Portanto, quem tem mercado não tem que ter problema. A gente vai consumir grande parte daquilo que a gente produz aqui mesmo. E Deus queira que a gente produza mais, porque a gente vai construir uma aliança forte na América do Sul, na América Latina, com o continente africano, e a gente pode repartir, vendendo isso a preços acessíveis para os países que ajudaram a gente a produzir. É esse país que nós queremos construir. É esse país que nesse mundo de transição energética, transição climática, não se fala de outra coisa senão ser transição. Ou seja, veja, esse país, Haddad, esse país, eu não sei se vocês têm a mente fértil como eu tenho, mas eu fico imaginando o seguinte, em se tratando de energia renovável, em se tratando de energia solar, de energia eólica, de biomassa, de biodiesel, de etanol, sabe, de energia hídrica, em se tratando disso, olha o mundo, olha o mapa do mundo, vê se vocês conseguem visualizar. E veja se eu não posso dizer de peito aberto, o Brasil, em se tratando de energia renovável, pode ser para o mundo o que a Arábia Saudita foi no combustível fóssil. Ou seja, o Brasil pode ser o campeão nisso. O Brasil pode produzir mais, o Brasil pode fazer mais, pode gerar mais emprego e ser dono do seu nariz. É esse país que a gente está dizendo, vamos construir juntos. Por isso é que quando a gente manda um projeto para o Senado, para o Congresso, a gente não quer que o deputado apoie porque é o governo que mandou. Não. O deputado tem o direito de cobrar, tem o direito de propor mudança, tem o direito de questionar. E nós temos apenas a obrigação de negociar. O que nós estamos fazendo hoje com esse ato é mais do que um programa de criação de uma indústria na área da saúde. Nós estamos criando um país soberano, um país que tem a cabeça, tronco e membro, um país que é autoridade para pensar, para inovar, um país que não vai jogar fora a oportunidade nesse primeiro quarto do século XXI. Esse país nós vamos construir e eu espero que a gente construa junto. A economia vai continuar serena. Aqui ninguém vai dar cavalo de pau na economia. Aqui a gente não vai inventar. Aqui a gente vai fazer o que precisa fazer. Sem pretendimentos. Que embora a gente queira tratar todo mundo com muito respeito, são as pessoas mais necessitadas, são os trabalhadores, são os mais pobres que vão ter uma atenção especial desse governo até enquanto esse governo existir. Companheira Nízia, parabéns pelo programa. Companheiros ex-ministros da Saúde, Araújo, Temporão e Quioro. Falta o companheiro Padilha, que está a serviço, está trabalhando, por isso não está aqui. Não é que você não esteja trabalhando, é que ele está numa atividade política intensa. Falta o Saraiva, sabe, de Minas Gerais. Falta o companheiro Humberto Costa, que também deve ter uma atividade no Senado. Mas eu queria agradecer a vocês, Nilza, a Casa Civil que trabalhou para ajudar a produzir, o companheiro Alckmin, que tem sido um vice exemplar e mais do que vice, tem sido um extraordinário ministro, sabe, de Indústria e Comércio. E quero agradecer a vocês. Continue tendo confiança que esse país saiu da loucura que ele se encontrava e esse país resolveu encontrar o seu destino, ser uma grande economia, ter uma qualidade de vida bom para o seu povo e a gente poder dignamente dizer para todo mundo
Esse país é um país em que poucos ganham muito, significa pobreza. Muito ganhando pouco significa distribuição de riqueza. E esse país, todo mundo vai ter o direito de ganhar. O ganhar um mínimo para sobreviver. Aquilo que todo mundo sabe que todo mundo tem direito. As pessoas têm direito a ter uma vida digna e é essa a nossa obrigação. Trabalhar, estudar, ter acesso a lazer, à cultura, viajar, cuidar da sua família, ajudar a cuidar do clima desse país, porque sem clima marino a gente não vai sobreviver. Sabe, esse país está uma loucura, porque tem lugar que chove onde não chovia, tem lugar que faz sol onde não fazia, tem lugar que dá enchente onde não dava, tem lugar que fica seco onde não ficava. Ou seja, isso significa que nós estamos brincando com o mundo e o mundo pode se revoltar. Então, antes de se revoltar, vamos fazer que é a nossa obrigação, cuidar do nosso planeta, porque é a única casa que nós temos. Um abraço, parabéns e parabéns, companheira Nízia. Está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todas e todos que aguardem. Você acompanhou ao vivo conosco o lançamento pelo governo federal da nova Estratégia Nacional para o Complexo Econômico-Industrial da Saúde. A ideia é reunir pesquisas e experiências de gestão federal na construção de políticas públicas para o SUS e para a industrialização do país. Esse é mais um passo importante para a autonomia do Brasil na produção de insumos essenciais para a saúde. O evento teve a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também da ministra da Saúde, Nízia Trindade, e outros ministros de Estado. O Complexo Industrial da Saúde é configurado como um sistema constituído pelos setores industriais de base química e biotecnológica, de base mecânica, eletrônica, de materiais e de serviços de saúde, que estabelecem relações institucionais, econômicas e políticas voltadas para a inovação e a produção em saúde. Continue conosco no canal Gov, acesse também as nossas redes sociais. Até a próxima.